Nós estamos iniciando mais um podcast aqui na Multiweb TV e hoje nós recebemos Jorge Schmidt, ele que é proprietário da Funerária Taiuense e também do Plano Assistencial Alto Vale. A gente vai conhecer mais sobre todo um trabalho que é desenvolvido por muitos anos aqui em toda a nossa região. O Jorge é taiuense, Jorge? Sim, boa tarde a todos, bom dia, boa tarde, Sim. Boa noite, dependendo do horário. Sim. Sim, sou natural de Taió, nascido em 81, no Hospital São Francisco ainda na época. Sim. Nem era Dona Lisete. Sim. Meus pais, minha mãe não é natural daqui, né? Minha mãe era natural de Nova Trento e o pai de Bom Retiro. Contrário, desculpa. Sim. E quando mais novos vieram para Rio do Campo, região aqui, onde tem a maioria da minha família é de Rio do Campo, né? Sim. E aí vim para Taió e tenho mais 10 irmãos, né? Sim. Irmãs, né? Que tem um irmão e 9 irmãs. Enfim. A família é grande, então. Jorge. É grande. Olha só. E é Schmidt, porque tem Schmitz, tem o sobrenome Schmitz, tem vários. Tem diferença, vários, né? Tem. Até alguns anos atrás, uma sobrinha minha fez um estudo sobre isso, sobre a árvore genealógica e tudo mais. Mas veio, né? Pelo estudo veio só uma família Schmitz para cá, né? Sim. No final das contas, estamos falando há muitos anos atrás, né? Eu nem sei quantos. Uhum. Mas o Schmitz foi erros de cartório. No cartório. Porque nem o meu não é o correto. O Schmitz é com T. É só T TT no final, se eu não estou enganado. Sim. Mas enfim, tá tudo certo. Mas a nossa família, daí, só o meu pai mesmo que ficou Schmitz aqui, né? Que ele tinha 2 irmãs, então... Da era do meu avô, né? Também não conheci, mas enfim. Mas só meu pai que ficou, então... E hoje só tem eu e meu irmão, né? Com o sobrenome Schmitz. As minhas irmãs casaram, mudaram o sobrenome. E algumas até voltaram com o sobrenome. Porque Sim. ou ficou viúvo, ou separou, enfim, né? E todos são aqui da região? Moram aqui na região? Não. Eu tenho 3 irmãs que moram fora, né? 4 agora, porque uma também foi para Rio do Sul agora. Sim. Mas se não, todos eles estão por aí. E por que você escolheu o ramo funerário? E é uma história bem engraçada. Quando eu era mais novo, eu era muito cagão, assim. Mais medroso, assim, ao extremo. Medo do escuro, medo de tudo. Enfim. E eu sempre gostei de um pouquinho de desafio, mas... Naquela época eu não pensava muito nisso, né? Mas a gente era uma família muito simples. E o meu irmão, o Olímpio, a maioria conhece já o Olímpio da JHS, o genro do seu Vitor Valentini. Sim. Pessoas que eu adoro muito, seu Vitor, dona Helena, que foram meus patrões. Ele trabalhava na JHS e eu trabalhei na floricultura antes disso, que era da Marilei, que hoje é Artema Flores, né, que já era naquela época. Eu trabalhei com eles e depois fui para o material de construção, ajudar lá. E eu tinha uns 14 anos de idade, mais ou menos. E você já foi o seu primeiro emprego ali? Aí fui pra lá, tudo certo, e preciso de uma ajuda. Daí eu fui e comecei a ajudar, porque eu adorava andar de carro, eu sou apaixonado por carro até hoje. Sim. Quem me conhece sabe que uma das paixões que eu tenho é veículo. E imagina, agora tu andar com um Caravan 6 cilindros, né? Isso era nostálgico, né? E eu sempre queria ir junto, porque daí eu podia lavar o carro e dar aquela dirigidinha. Eu tinha 14 anos, né? Sim. E eu comecei a ajudar naquela época. E várias pessoas trabalhavam, né? O Altair, o Neco ajudava, o Dietmar trabalhava. Daí o Alexandre, que é meu sobrinho até, foi um cara que trabalhou muitos anos na funerária, até porque ele comprou primeiro a funerária, depois ele me vendeu. O teu sobrinho? E tinha aquela oportunidade, então eu trabalhava no material de construção, na entrega, cobrança e na funerária, porque eu gostava. Sim. Tá? Tanto que eu não recebia nada por aquilo, porque eu não era contratado para aquilo, mas eles pediam minha ajuda, eu ia ajudar. Então eu me apaixonei por aquilo ali. Tu vê a transformação de como você pega. E antigamente não tinha nada do que a gente tem hoje, sabe? Para preparar uma pessoa, né? Para deixá-la qualificada para uma dignidade, né? Porque são as últimas 24 horas de dignidade que uma pessoa tem. Naquela época era ali na Coronel Federsen? Era. Ali em frente à JHS, né? Onde é hoje a barbearia do Santo Bigode, que era do Medeiros. Sim. Os rapazes muito legais ali. Ali era funerária.
Na ali época foi que eu por comecei. muitos anos ali. Né? Muitos anos. Tô para te dizer que foi acho que uns 20 anos ali. Sim. Mais ou menos foi. Aí depois, quando meu sobrinho comprou, daí eu fiquei descartado, né? Fiquei descartado e tal. Daí tem uma outra história que daí eu fui pra funerária Driju. E lá eu trabalhei por 2 anos. Daí surgiu a oportunidade de eu comprar a Taiwanense, que meu sobrinho não queria mais, tudo certo. Ele não estava muito bem. Isso no período de 2 anos. É. Aí eu disse, pá, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho vontade de ser dono. Ele me deu um prazo muito bom, uma pessoa que eu agradeço até hoje pela oportunidade também de ter me dado. E eu me virei nos 30, né, para pagar. Aí no dia que eu comprei... E na época, Jorge tinha quantos anos? Eu tinha 23 anos. 23 anos. É. Olha só. 23 anos. Eu sempre digo que a loucura, ela vem de novo, né? Sim. E o meu irmão, que é uma pessoa que eu ouvi muita coisa dele, hoje eu uso as coisas que ele me falava lá no passado. Isso Olímpio. É. Ele sempre dizia, Jorge, se tu queres ter alguma coisa, tu vai batalhar até teus 30 anos. Dali pra frente, se tu não conseguiu, tu vai te estacionar. E eu, naquela pressão, eu disse, eu vou ter que ter alguma coisa, vou ter que fazer alguma coisa, vou ter que fazer. E sempre numa agonia. E onde eu comprei sem ter dinheiro, até eu te expliquei a história, que eu não posso falar, né, publicamente, mas aí foi uma batalha incrível, assim, cara, mas foi uma batalha honrosa. Então, consegui pagar a funerária na época, com 1 ano e meio de prazo, consegui pagar ela até o final, graças a Deus. E no mesmo dia que eu comprei, eu fui a Rio do Oeste, uma pessoa que hoje está só em memória, que é a Johnny, que era a dona da funerária Ronk, pessoa, para mim, muito amável. Ela chegou para mim e disse, Jorge, tu comprou? Comprei. Então vem cá. Fui lá, eu não tinha nem dinheiro para combustível direito, sabe? Então vem cá que eu vou te ensinar um negócio. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui se chama plano funerário. Eu disse, pá, mas isso aqui só tem em cidade grande. Eu disse, Jorge, nós já estamos atrasados. Eu tô botando aqui, tu bota lá. Nós vamos respeitar a nossa linha. Sim. Tu não vem pra minha cidade, não vou pra tua, mas eu te ensino. Ela me ensinou lá um pouco por cima e tal. E eu tenho essa honra de agradecimento a ela até hoje. Hoje tem a Marta, que é a filha dela, que tá tocando lá, junto com o Rui. E eu tenho esse mesmo acordo de pé, que é um acordo de cavalheiros. Que quando ela faleceu, eu cheguei pra Marta e disse, ó, meu acordo com a tua mãe é não vir pra tua cidade. E tu não vai pra minha. Não que eu tenha medo, mas eu tenho respeito. Sim. Entendeu? Eu acho que é bom talvez um entendimento, né, Jorge? É. Isso daí foi uma coisa bem legal. E ela me ensinou aquilo lá. Isso foi no mesmo mês de dezembro. Eu comprei dia 31 de novembro, dia 1º de dezembro eu assumi a funerária. Sim. Sabe, sem... E antes tu só ajudava, tu não era o responsável. Eu não sabia como comprar, eu não sabia quanto botar de margem, eu não sabia administrar um cofrinho. Sim. E era ali no mesmo local? Não, ela mudou para onde hoje é o prédio da dona Marlene Crema. Na época ela tinha mudado para lá. É bem no trevo, onde tem a Louro, onde tem a Pet Shopping, ali, sabe? Mas no outro lado, no outro lado, são os 3 cantos, o primeiro canto à direita, hoje tem um negócio sushi ali até. Sim, sim. Tá? E ali tu ficou por quanto tempo? Eu fiquei 1 ano ali. Daí eu fui pro prédio em frente ao Móveis Bogo. Hoje tem loja de roupa ali, tem até uma loja de carro. Sim. Fui ali. Eu fiquei alguns anos também. Depois eu fui pra Dona Marta. Pra Dona Marta, desculpa. Eu fui pro prédio da dona Asta Richter, que é a parte de baixo da casa dela. Ali eu fiquei uns 3 anos e eu perdi tudo na enchente ali. Puxa. Ali eu perdi tudo e foi um ano muito difícil para mim. Porque mas você disse perdeu tudo. Chegou, bateu água e não deu tempo de O que acontece? Eu tinha mais um comércio. É uma história complicada, porque assim, ó, eu tive um outro comércio de veículos e daí enquanto eu fui socorrer os carros... Quando eu fui para voltar lá, a água já estava pegando. E o que eu fiz? Eu não tinha como chegar com uma caminhoneta lá, né, para carregar os caixões. Então eu peguei cavaletes lá, eu fiz umas molduras e ergui os caixões. Sim. Ergui todos. Mas a água... Dentro do estabelecimento. A água, quando ela subiu, ela pegou no primeiro lote de caixões, ela ergueu a pilha toda, assim, e derrubou dentro da água. Então foram todos, não teve uma exceção, todos os meus caixões... Daí meus arquivos de plano, que eu tinha tudo, tive que secar um por um. Esse pelo menos eu consegui salvar, né? Sim. Meu computador foi... Eu só
fiquei com o carro na época, os aparelhos que dava para lavar, né? Sim. Os pedestais que ficava o Cristo, essas coisas ali, né? Puxa vida. Ali foi um baque pra mim, assim. Daí eu tinha acabado de dar errado, aquela revendedora de carro deu tudo errado. Essa da revenda de carro era pela questão da paixão por carros. Era paixão por carros. E aí eu vi que a minha paixão não deu certo. Mas aí, Jorge, você tinha funerária quantos anos já quando você abriu essa revenda de veículos? Eu tinha 3 anos. 3 anos. E aí já mais um desafio. 3 anos. Daí eu quebrei, né? Naquela época eu quebrei. Quebrei assim mesmo o meu capital não pagava a dívida. Sim. Mas meu pai não tinha condições, ninguém... Na verdade, quando tu fica fudido, perdão da palavra, sim, ninguém te ajuda. Mas eu tive um cara que bateu na minha porta, 2 na verdade, que eu sou grato a eles até hoje. Eu até peço perdão se às vezes alguém acha que eu estou desmerecendo, mas essas pessoas me ajudaram muito. Uma se chama Sérgio Benatti, tá? Sim. Uma pessoa que apareceu do nada, não era meu amigo, não era meu conhecido, mas ele é um cara que, o dia que eu precisar de mim, estou ali para ajudar ele. E o outro, ele trabalha lá na Vila Mariana, ele tem uma marcenaria lá, o Cláudio Pagel. Tá? Sim. É outro cara que tem um coração que não cabe dentro dele. Um cara que me ajudou muito também. Essas 2 pessoas eu até quero agradecer aqui mesmo, faz muitos anos que vocês me ajudaram, mas sou grato. Sim. De coração, assim. E Jorge, e aí você continuou na funerária? Continuei na funerária. Daquele local permaneceu depois da enchente? Não, eu fiquei pouquíssimo tempo lá. Aí surgiu a oportunidade ali na esquina, na casa que é da família Botson, né? Sim. Surgiu a oportunidade de eu alugar ali, né? Me virei das tripas ali, coração, e botei pra lá, porque ficava fora de enchente. Sim. Acesso mais fácil, eu próximo tinha um espaço, hospital. Próximo ao hospital. Deu tudo certo. Só para localizar, é na rua do hospital, né? É na rua do hospital. Não tem como tu ir pro hospital Sim. sem passar pela funerária. Sim. Tá? É lá na esquina. Tanto em Taió, Rio do Campo também é na rua do hospital. Mirim Doce é no centro, né? Sim. Mirim Doce a gente tem no centro. E Pouso Redondo é na rua do Mercado Sertanejo, onde vai para Laticínios lá. Sim. Aí você fala da expansão. Então, assim, para a gente seguir aqui a trajetória, né? Tá, desculpa. Não, Jorge, é um bate-papo aqui no nosso podcast, é importante, mas aí eu tinha até anotado aqui, Rio do Campo, Pouso Redondo, Santa Terezinha e Mirim Doce. Santa Terezinha a gente tem um posto de atendimento do plano, né? Pois é. Não, e aí, não da funerária, só do plano, né? você muda de endereço, permanece ali até hoje, e quanto tempo você aí começa a expandir? Não somente em Taió. Na verdade, depois que eu fui pra rua do hospital ali, que eu aluguei aquela casa, tive um funcionário que era natural do Rio do Campo, uma pessoa inteligentíssima, uma pessoa pra frente. Ele disse, Jorge, vamos botar uma lá? Eu disse, mas já tem uma lá. Ele disse, não, vamos botar lá, poxa, o pessoal lá precisa, um bom trabalho, uma qualidade de serviço, preços melhores e tudo mais, e é bom ter concorrência. E eu sempre olhei com bons olhos a concorrência, né? Sim. Ele disse, vamos ver então. Aí deu certo a oportunidade, conseguimos lá um local bom, tudo mais, fizemos um laboratório para preparação das pessoas, tudo certo, conforme manda o padrão de higienização, tudo mais. Vigilância, tem todos os quesitos necessários. Então, deu a louca assim, eu não tinha dinheiro mais uma vez. Eu não tinha dinheiro. Isso é uma coisa bem engraçada. Sim. Porque todas as oportunidades minhas, eu não tinha dinheiro. Isso é o mais interessante. Não tinha dinheiro, eu disse, mas eu vou colocar, que vai dar certo. E deu certo, porque já está há 10 anos lá. E esse funcionário teu foi trabalhar lá? Não foi trabalhar lá, mas ele me ajudou, porque daí ele vendia planos para mim. Entendi. Entendeu? Ele foi um cara que vendeu bastante, assim, um cara inteligente, um cara que, sobre a dinâmica da arte de vender, ele foi muito bom nesse lado ali. Ele é um cara que apareceu também, ele estava sem trabalho, e ele disse, me dá a oportunidade que eu vou te mostrar. Eu disse, eu não sei como vou te pagar. Daí ele disse assim, tu vai conseguir, eu vou trazer dinheiro para essa empresa. E deu certo, cara. O cara realmente deu certo. Eu, claro, né? Tive que enxugar a máquina, fazer isso aqui. Sim. Mas deu certo. E abrimos Rio do Campo, com muito sacrifício,
Aquela vez assim, nós contávamos moedas, né? E hoje são 10 anos que está em Rio do Campo. Lá em Rio do Campo, é. E aí depois de Rio do Campo? Depois, isso, um ano depois surgiu a oportunidade de comprar a funerária do Mirim Doce, que era da Ivone e do Rony. Sim, que tinha um material de construção lá. Isso, correto. Sim, bem conheço. isso. Eles ligaram para mim, Jorge, nós não queremos mais e nós queremos vender para ti. Ele disse, tá, Ivone, mas eu acabei de abrir Rio do Campo, eu tô pagando ainda lá, não tem dinheiro. Ela disse, não, vem cá, senta aqui. Como é que tu queres pagar? Eu disse, não sei. Mais uma vez, o Jorge sem dinheiro. Eu disse, vamos fazer o seguinte, tu me dá 1 ano de prazo para nós dividirmos ali, eu vou dar um jeito. Isso, eu acho que eu sei melhor administrar uma conta do que não, porque depois de 2011, para mim as coisas foram diferentes, né? Sim. Mas enfim. E eu pagando aquelas contas de 2011 ainda, né? Quando eu quebrei ali, dia 10 de janeiro de 2011, pra ser bem exato, foi onde eu estagnei. Foi um Foi exemplo. foi um marco, assim, uma lição para mim. Sim. Que... E o mais legal de tudo é que eu agradeço por isso ter acontecido. Porque eu não teria corrido tanto atrás da máquina como eu corro até hoje. Sim, sim. Se não fosse mudado aquela a fórmula também. É. E foi muito engraçado. Mas enfim, voltando para Mirim Doce, eles disseram, é tua. Eu disse, tá, mas como? Não, aqui ó, vai ficar na mesma sala aqui, tu vai pagar um aluguelzinho X e tu vai me pagar tanto por mês, e era tanto, mas vou te fazer a tanto. Eles baixaram o preço assim, foi tudo muito legal, era para ser, sabe? E aquele povo do Mirim, do Rio do Campo, tá aí, ó, pô, todas as cidades aqui, a gente tem uma localização tão amada, que a gente é tão bem acolhido nesses lugares, que a gente se sente família. Sim. Sabe, em todos eles. Mirim Doce, assim, eu tenho um carinho especial, porque eu tenho muitos amigos lá, tanto na cidade como na colônia. E assim, até sou relaxado em não visitá-los tanto, sabe? Mas eu deveria estar mais lá. Mas é um amor incrível aquelas pessoas lá também. Como todos os outros lugares, Deus livre falar. Sim. Que não sou bem recebido nos lugares, né? Sim. Aí, então, 2014 ali, a Mirim Doce também foi aberta. Daí nós já tínhamos uma despesa enorme. Estávamos pagando as outras ainda e estávamos liquidando as continhas devagarzinho, sabe? Sim. Daí eu ficava até com vergonha, porque assim, ó, eu não tinha acabado de pagar minhas contas que eu tinha parcelado e estava comprando outras empresas. Eu disse, mas fé, tu vai pagar tudo. E paguei. 2015 foi o ano que eu tive várias emoções, né? Eu acabei de pagar minhas contas todas no mês de abril. No começo do mês de abril. E no final de abril meu pai faleceu. Mas eu pude falar para ele que eu acabei de pagar minhas contas, porque para ele o sobrenome da gente sempre foi o mais importante, sabe? Ele foi sempre uma pessoa simples, humilde, mas a honra então assim, ó, eu pude isso para ti também foi importante? Não, para mim foi gratificante, né? Tu acabar de pagar, tu bater no peito e dizer assim, ó, devo mais nada. Sabe? E uma promessa que eu fiz para minha mulher, e eu falo aqui hoje, eu amo ela de todo o meu coração, que ela sempre ficou do meu lado. Sim. Tá? Na desgraça e na conquista e tudo. Ela nunca saiu do meu lado, cara. Puxa vida. Em todo o tempo. Mas assim, é legal, cara. É legal. A gente passou vários bocados e quando a gente acabou de pagar, eu prometi para ela que a gente... comida na nossa casa, porque aconteceu de faltar. Sim. Isso ia ser o principal, o resto era só o resto. Sim. Comer bem. Sim. Dá pra ver, né? Até as bochechas entregam do cara. Ô Jorge, e aí, depois de Mirim Doce? Então, aí nós ficamos estagnados. Na minha cabeça... Já tava bom? Não, nunca teve bom. E quando eu te digo nunca teve bom, eu sempre quis avançar. Mas com respeito a todos os concorrentes. Sim. Nunca fui para nenhum lugar pensando vou quebrar aquele, eu vou pisar nesse. Não. Eu sempre fui com respeito, tá? Fazendo o teu trabalho. Procurando fazer o meu trabalho. Tanto que, assim, dificilmente alguém vai ouvir eu falar de um concorrente, porque eu me preocupo com o meu, eu não me preocupo com o dos outros, sabe? Sim. E isso daí é o primordial pra gente, né? Sim, sim. Dar dignidade e tranquilidade para as pessoas, né? Porque são horas difíceis, é o pior momento de uma pessoa. Sim.
né? E tu tens que saber que tu só tens 24 horas para resolver o problema dessa família. Isso dali, cara, não tem preço. Então a gente tem que se virar nos 30. Sim. E nós temos uma equipe fantástica. Sim. Graças a Deus. E aí... Doce encerrou. Ok. Aí, pá, daí vamos pra cá, vamos pra lá, vamos pra cá, vamos pra lá. Abri uma filial do Plano em Santa Terezinha. Já tínhamos alguns contratos lá. Pessoas maravilhosas lá pra cima também, trabalhadores lá. Olha, cara, é incrível a nossa região, assim, quando tu conhece pra fora daqui do nosso Alto Vale, tu começa a admirar mais ainda as pessoas daqui. Sim. Então, havia necessidade, por causa dos equipamentos ambulatoriais do nosso plano, cadeira de roda, muleta, bengala, andador, sabe? Nebulizador. Sim, sim. Havia uma necessidade e as pessoas tinham que vir de Santa Terezinha às vezes. E já eles moravam muito longe na localidade. Santa Terezinha é muito gigante. Sim, sim. Então, eles tinham que vir até Rio do Campo para pegar. Daí eu disse, vamos ver então para botar um posto só para o pessoal ter uma qualidade de equipamentos. E quando eles precisarem, né? Eles vêm ali, comunicam o nosso funcionário e vêm avisar a gente. Enfim, colocamos lá. A princípio nós tínhamos do lado do Hotel Pavoski, lá. E tivemos funcionários e tal, mas com o problema de funcionalismo e tudo mais, acabamos desligando o pessoal que trabalhava lá. E em parceria com a Verdureira, tem lá bem subidinha da cidade de Santa Terezinha ali, quando tá chegando no centro ali à direita, eles têm plano com a gente e tudo mais. Ela é irmã de uma funcionária que trabalhou há 8 anos com nós. Olha só. Pessoa honestíssima e são pessoas batalhadoras, né? Vamos corrigir um pouquinho. Então botamos em parceria com eles lá, então eles fazem esse atendimento pra gente lá, sabe? Sim. Então quando alguém precisa de um equipamento, coisa assim, eles estão lá sempre dispostos. Enfim. Acabou que lá foi em 2018... 17 ou 18. Agora eu não lembro direitinho. Eu deveria ter olhado as datas lá, mas eu também não sabia. Sim. Qual Não, que era mas a é proporção. mais ou menos. Aí, quando começou a pandemia, né? Acabou a abertura daquilo lá. Começou a pandemia, cara. Entramos numa crise absurda. Foi onde a gente teve que enxugar. Muita gente acha que na pandemia as funerárias arregaçaram com dinheiro. Foi bem o contrário. A gente não podia dar férias para os nossos funcionários, porque o nosso era serviço essencial. Sim. Então tu era obrigado a manter eles no salário. Só que tu não podia mandar os nossos funcionários, nossos vendedores e tudo mais, visitar as casas. Exato. Por causa da contaminação. Então Tinha essa a gente regra, tinha né? que pagar as pessoas em casa. Certo? Show. Aí vem outro problema. Não podia mais ter velório com ou sem Covid. Não podia. Era proibido ter velório. Sim. Aí as pessoas queriam poder fazer uma homenagem mais bonita para dar uma urna melhor, porque são as últimas 24 horas que estás homenageando a pessoa que te deu toda uma educação, te deu uma estrutura. Nem vamos falar em capital, né? Sim. Vamos falar em capital, mas te deu uma estrutura, né? Aí as pessoas querem dar a melhor homenagem para elas. E a gente tem desde a simples a melhor homenagem que tu pode dar para um ser humano, sabe? E elas não podiam porque não tinha velório. Não tinha nada. Isso dali doía na gente. Porque a gente não podia fazer aquela transformação que fica linda a pessoa. Claro, a pessoa faleceu, mas ela vai ficar digna, sabe? Como se ela estivesse dormindo. Isso é o nosso mais QI da coisa, sabe? E aquilo ali doía na gente. Mas doía no nosso bolso, principalmente. Porque as pessoas acabavam pegando o mais simples que não pagava o custo. Sim. Sabe que às vezes tu toma prejuízo. Nosso custo era X e entrava só Y, sabe? Então ali foi um baque na pandemia. E nesse meio termo, logo que saiu, surgiu a oportunidade de Pouso Redondo, a licitação. Daí eu fui lá para ver certinho como funcionava. Lá tem esse sistema de licitação? Tem. Todas as cidades têm, né? Uhum. Quando eu comprei Mirim Doce já tinha, né? Daí já estava lá e... Sim. Né? Só mudei o contrato social, mas o CNPJ ficou mesmo. Uhum. Rio do Campo tinha um CNPJ aberto para poder fazer isso daí. Daí foi onde eu entrei, sabe? Então o Itaió já existe a concessão há muitos anos, renovando e tudo mais, trabalhando pelo certo, sabe? Sim. E muitos desses lugares é por população, né? Uhum. Enfim, aí saiu lá em Pouso Redondo. E eu acho que o que você falou aí também é importante, né? Esse limite, né? Até porque assim, ó,
Todo mundo acha que funerária tem uma margem absurda. Não tem. Sim. Há muitos anos atrás, lá em 96, 97, ali 96, ali existia uma margem diferente. Quando eu comecei a trabalhar com isso, sabe? Que eu tinha 14 anos. Eu sei porque eu vi o quanto o comprador vendia e sei quanto que era vendido. Então isso dali era uma margem muito, muito estranha, sabe? E muito boa. Mas foi mudando. O tempo foi passando e depois, e o pós-pandemia foi o pior. Porque o MDF subiu o valor, certo? As fábricas tiveram que subir os valores. Mas como é que eu ia falar para um cara que comprava um caixão de R$2.000 que agora ia custar 4? O que eu fiz? Eu reduzi a minha margem absurdamente. E hoje eu ainda tenho que vender essa mesma urna a R$2.800, sabe? E essa urna, ela quase bate lá. Sim. Então, assim, ó, hoje eu falo honestamente, a gente tem as funerárias, mas é para manter o nosso plano. E para atender bem a todo mundo, sim, sabe? Com qualidade para todos. E aí, iniciou em Poço Redondo. Deu certo lá. Tivemos que novamente o Jorge sem dinheiro. Aquilo ali mexeu comigo. Mas eu tenho que fazer. Tem que fazer e tem que dar um jeito. Eu disse, quando eu não tinha crédito, eu consegui. Hoje eu tenho crédito, graças a Deus. Sim. Né? Eu vou conseguir. E correndo atrás de sala, achamos uma, mas não deu certo. Daí a gente teve que pegar outra sala, a sala grande lá até. E tivemos que fazer a reforma por nossa conta. Construímos 2 banheiros para as pessoas lá. Tanto que os 2 banheiros, eu já fiz o feminino e masculino, para cadeirante, todos os 2. Porque hoje em dia tu vai no lugar, só tem banheiro para cadeirante em um, né? Sim. Então às vezes é masculino e feminino é o mesmo para cadeirante. Eu disse, não. Se a mulher é cadeirante ou o homem, eles têm a dignidade de ter o seu banheiro. Puxa. Ela tem uma cozinhazinha simples, mas muito boa. Tem um quartinho lá atrás. Nós temos uma sala de velórios, né? Que é a capela mortuária. Lá em Pouso Redondo a gente tem própria, né? Que é bem legal, com queda de pétalas de rosa. A última homenagem, assim, com dignidade, tá? E temos o nosso funerário lá também. Com demonstrativo de caixões e tudo mais, né? Com secretária. Mas, só que a gente se prepara mesmo, todos eles em Taió, né? Eu tenho um laboratório já pronto para isso. Mas daí veio a oportunidade lá e eu sem dinheiro, cara, eu vendi carro, vendi outras coisas que eu tinha, disse, vamos dar um jeito. Vamos dar um jeito. Falei pra mulher dela, disse, tá, mas como? Eu disse, não, nós vamos dar um jeito. E ela sempre com os cabelos em pé, né? Com as contas para pagar, ela dizia, não dá, disse, dá, deixa para mim. E eu sempre dei um jeitinho, graças a Deus, né? Eu acho que Deus, ele é maior do que a gente pode imaginar. Jorge, do início até agora, na sua avaliação, foi uma grande evolução e ainda há metas para ampliar? Essa da evolução, né? Eu sempre tive metas na vida. A minha primeira meta era de ter um carro com vidro elétrico. É engraçado, né? Minha segunda meta foi ter uma casa, mas virou para mim ter uma funerária. Entendeu? Eu deixei por último da meta a minha casa. Porque minha casa é meu lar, certo? Mas ela não me dá lucro. Hoje, se eu não tivesse feito ela, investido em mais empresas, eu não faria minha casa. Tá? Eu botaria em mais empresas. Sim. Se eu tenho metas, tenho. Muitas. Só que todo dia ela muda para um pouquinho mais. Não sou uma pessoa gananciosa, sabe? Mas quando as pessoas de outras cidades começam a te procurar e dizem assim, eu gostei do serviço de vocês, eu nunca vi um serviço como o de vocês, tá? Não é desfazendo o serviço de ninguém. Sim. Mas eu quero fazer o plano de vocês, por que vocês não vão para minha cidade? Aí eu digo, porque não dá. Mas a hora que der, sim, a gente vai. Hoje, assim, tem muitas oportunidades para a gente comprar outras funerárias e tudo mais. Mas aonde eu não alcanço com meus olhos e com a minha equipe, eu não vou. Sim. Certo? O foco é mais a região. Eu tô trabalhando hoje para fazer um novo, como é que posso dizer? Um novo segmento
os meus associados, que é na área da saúde, mas para eles terem mais qualidade, Sim. com valores acessíveis que nem eles têm hoje. Só que eu não posso sim, ficar sim. falando, Sim, né? claro. Porque daí tem sempre aquele Ctrl+C, Ctrl+V, Sim. copia e cola, vamos dar. Tanto que os planos, né? A maioria é copia do Jorge, só que eles não conseguem manter, porque são 17 anos trabalhando em cima disso. Sim. Eles não conseguem fazer a migração certa, né? Sim, sim. Ô Jorge, e a questão, a tua equipe também passa por treinamentos, isso recebe um treinamento, até porque há todo um trabalho bem direcionado, né? O pessoal que faz a preparação, eles têm que ter curso, tem que ser profissionais. Agora até se desligou um funcionário nosso que trabalhou muitos anos com isso e estava 3 anos com a gente, mas infelizmente ele vai cuidar da mãe dele, está indo para a videira, mas ele treinou bem durante quase 2 anos, a nossa menina que nós temos lá, e está vindo outra pessoa já com mais de 10 anos de profissão. Sim. Tá? Mas assim, ó, independente de como eles aprenderam lá, quando eles chegam aqui, é do meu jeito. Sim. Eu sei que é um assunto que, para a gente falar, até perguntar é difícil, né? Porque é um assunto que geralmente as pessoas não gostam de falar muito, né? Ninguém gosta. De funerária. Mas a minha pergunta, até para que as pessoas também tenham um pouquinho de conhecimento, como é que é esse processo, Jorge, de... Né, a pessoa ela vem a falecer, a funerária busca, leva, tem essa preparação até... Né, depois a liberação para o velório, como é que é esse procedimento? O que você pode destacar, assim, até explicar? Depois eu vou falar como funciona o nosso plano, né? Mas, não, isso, depois a gente entra nesse plano. Essa pergunta é mais funerária, né? Isso. Tá. Ainda nós estamos na questão funerária. Depois nós vamos para o plano aqui. Quando falece a pessoa, se está em casa, vamos dizer assim, que Taió é um sistema, Salete é outro, Rio do Campo é outro, Mirim Doce é outro e Pouso Redondo é outro sistema, tá? Vamos falar de Taió e Salete, que é quase o mesmo sistema. Taió, a pessoa faleceu em casa, o município paga o médico, tem um médico que é pago pelo município para fazer as DOs quando é depois da hora e quando faleceu em casa. DOs é o... É a declaração de óbito. Sim. Desculpa. Ok. Para fazer a declaração de óbito. Então o médico vai lá examinar para ver se não teve nenhum hematoma, nada disso, e foi uma morte natural. Ok. Certo? Daí pega todo o estudo dela, o que tomava de remédios, essas coisas. Ele faz meio que uma investigação e... Sim, porque quando não é natural, geralmente é polícia, IML. Daí depois que ele deu o atestado de óbito, tá? Declaração de óbito, no caso, aí a gente pode pegar o corpo, levar para a funerária, aí a família vai lá para escolher o que quer, tendo plano ou não, tá? Sim. Ela vai lá para escolher a urna, as flores, a roupa, todo o cerimonial, o horário que vai ser feito e tudo mais, tá? Depois disso a gente vai lá, faz a preparação da pessoa, caminha para o velório, espera o horário certinho, vai lá fazer o enterro, certo? E cemitério e capela são 2 coisas que é responsabilidade da família, né? Sim. Enfim. Nessa questão da preparação, como é que é essa... Eu falo até da tecnologia, a evolução também que houve. Cara, isso daí é legal. Quando eu comecei lá atrás, em 96, as enfermeiras dos hospitais arrumavam os corpos. A gente só levava a roupa e elas ajudavam a botar, a gente botava dentro do caixão e já encaminhava. Fazer o velório. E isso foi mudando com o tempo. Passou-se um tempo, as enfermeiras não podiam mais ajudar, né? Na verdade, elas nunca foram feitas para ajudar, Sim. mas enfim, elas ajudavam porque eram os amor de pessoa, como são as de hoje em dia, mas não é função delas, né? E o fluxo era muito menor, né? De óbitos, né? Sim. Aí, foi passando com o tempo, a gente podia preparar no necrotério dos hospitais, né? Então a gente levava as flores, levava tudo, preparava no necrotério e depois a gente ia para a capela, né? Levava para o velório. Passou-se o tempo. E hoje a gente tem que ter uma sala para isso, certo? Nós montamos um laboratório, graças a Deus. Laboratório. Hoje nós temos tanto a bomba de sucção, tá? Que ela tira os líquidos do corpo da pessoa. E a bomba de injetora, né? Que é a que bota os produtos dentro do corpo da pessoa para fazer o velório. Por exemplo, assim, ó,
A pessoa faleceu, tá toda roxa, às vezes está 1, 2 dias. Nós temos o produto para injetar nela, só que a gente primeiro vai ter que fazer toda uma massagem. É um procedimento que eu não posso detalhar muito. Sim. Mas aí é feito todo o sistema ali, injetado, produto, retirado, daí bota outro, e assim a gente vai fazendo a sequência, né? Até a pessoa clarear, que ela fica com o tom normal, branquinho, como vai a óbito. E aí você falou até porque provavelmente há uma regra também. Isso tem que ser alguém especial para manipular esse. Sim. E uma regra são os tanatólogos, ética, né? Dessa questão de o procedimento como é feito. É uma coisa assim que não. Se eu falar aos detalhes, né? É uma coisa que não é legal, não é gostoso de falar. Sim. Mas não tem nada de bárbaro que é feito. Não. Sim. Todos eles são. Existe uma mesa. Procedimento profissional. Né? Uma mesa de inox que a gente tem. Tem as bombas ali, tudo ao redor. Então a gente faz a retirada dos líquidos. Ficam todos em galões. Que é até por acaso a Getal que recolhe o nosso lá. Tá? Fica no quartinho esperando eles virem para recolher isso dali. Os líquidos todos que saem do corpo vão tudo para esses galão. Sim. Entendeu? Isso daí elas vão para lá e eles fazem incineração desse líquido. Sim, e aí você fala, nesse aspecto, todos são feitos esse procedimento? Os que são feitos aspiração e os que são feitos ao tanato. Tá? Esses dois são feitos esse processo. Sim. E para embalsamar também é feito esse processo. Sim. Tá? Mas só o tamponamento, aquela preparação base, que é o que o plano oferece, quando não tem necessidade de nenhum desses adjetivos, sabe? Sim. Daí não sai líquido nenhum. Sim, mas isso fica a critério da família escolher? Fica a critério da família. Porque aí tem um valor agregado. Assim, ó. Como é que eu posso dizer? Hoje, para tu fazer um processo de aspiração, não é só a retirada do líquido, perdão. Sim. Tu injeta um outro produto junto, certo? E isso tem um custo para nós. Sim. E eu vou dizer que é um custo alto. Tanto na mão de obra, como na construção do laboratório, os equipamentos, eu nem vou falar os valores, né? E Jorge, por que a diferença daquele que faz esse procedimento e o que não faz esse procedimento? Qual é a diferença? A diferença de um para o outro. Por exemplo, assim, ó, tu queres fazer um velório, a pessoa tá inchada, tem perigo de vazar, certo? Sim. Mesmo tu fazendo todo o tamponamento, ela pode vazar. E é o que acontece, ainda mais com esses calores tão meio absurdo. O que você faz? Você faz a aspiração para tirar todo o líquido da pessoa, entendeu? Daí você faz o tamponamento, as outras coisas que é o normal, injeta um pouco de produto ali, que é uma quantidade X por causa do peso e tudo mais, do tamanho da pessoa. Então você pode fazer um velório sem cheiro, tá? Não vai dar cheiro, tem um cheiro normal, mas não aquele cheiro, né, que dava antigamente. Sim. E tu vai ter a garantia que aquele corpo vai até o final daquele velório, das 24 horas ali, sem problema nenhum. Sim. A pessoa está num estágio avançado de óbito. Roxo, inchado, toda uma situação complicadíssima, sabe? E ela ainda quer ser enterrada 2 dias, porque tá vindo um parente de longe e tudo mais. Tanato, uma pessoa. A tanato já é um procedimento mais avançado. É bem mais avançado. Sim. Tá? Tem um custo bem mais elevado também, certo? Pode velar os 2 dias. Se tu fizer uma tanato bem feita, pode ficar 4 dias velando a pessoa. Sim. A gente garante isso. Sim. Tá? E se for fazer embalsamar a pessoa, aí até 7 dias tu pode fazer o velório. Já tivemos situações que os filhos estavam em outro país, eles queriam vir. E há essa possibilidade? Há essa possibilidade. Hoje a gente tem pessoa, equipamento e produto para isso. Os filhos estavam eu acho que um nos Estados Unidos e outro em Paris, uma coisa assim. Eu sei que eles nem estavam juntos, um em cada lugar que estava. E eles amavam muito o pai deles, enfim, né? Queriam velório. Então a gente deixou preparado, tudo prontinho, mas não ficou fazendo 7 dias velórios. Sim. Sabe? Quando eles chegaram no Brasil, vieram até ali, dali pra frente começou o velório. E a gente tem um lugar que a gente deixa eles, que é o nosso laboratório, que é um laboratório grande, que ele é... Como é que eu posso dizer? Ele é climatizado, o nosso laboratório, né? Então, fica bem tranquilo isso ali, né? Uma outra, assim, só para perguntar, hoje a linha de... Vocês falam urnas, né? Caixão. Caixão.
do menor valor ao o máximo que você tem hoje. Eu falo agora novamente da evolução, de quando você começou para hoje. É diferente, né? É. Hoje o menor valor é um salário mínimo, né? Uhum. Na urna, que é uma urna bem simples, Sim. tá? Que são R$ 1.300. E hoje o nosso funeral, o maior valor é uma urna de 40 mil. 40 mil. Quando se fala em 40 mil, a gente diz, nossa, tanto dinheiro por um pedaço de madeira. É que no funeral de 40 mil, não é só a urna, né? Nós temos pessoas que ficam fazendo serviço de copa, por exemplo, serviço de cozinha, para tratar a família às 24 horas ou às 36 horas que a pessoa está lá. Sim. Nós temos o serviço de cemitério que é disponibilizado. Temos uma pessoa para ficar atendendo a família o tempo que precisar no velório. As flores, coroas, tem toda uma dinâmica em cima daquilo ali que as pessoas não estão acostumadas a ver. Sim. Certo? Mas vocês oferecem? Se nós já fizemos, sim. Já. O de 40 não. Mas o de 27 mil, ele é parecido com ele. Sim. E já fizemos alguns aqui no município. Só que a gente não fica postando, fizemos lá disso. Sim. Então, aquela questão da ética da empresa. Isso. E as famílias são, né? Eu acho que dignamente são muito bem atendidas. Assim como o funeral de 1.300, sim, eu também faço a pessoa ser digna do sim. velório. Não é o valor do caixão que eu vou tratar a pessoa diferente. Sim. Mas tu sabe que hoje, se tu queres andar com uma Ferrari, tu tem que investir um pouquinho mais, né? Se tu queres andar com Fusca, não desmerecendo o Fusca, pelo amor de Deus, sim. tu vai andar com Fusca. Então, existe a diferença, é muito grande a diferença. Tanto que a nossa urna de 40 mil, ela é uma urna que o estofado dela é feito pela Ortobon. O acolchoado dela é feito pela Ortobon. O travesseiro é feito pela Ortobon. Eu já deitei dentro de uma urna, quando eu fui fazer a visitação na fábrica, que tinha uma feira lá, eu deitei dentro daquela urna, mas não por nada. Eles disseram, gente, testa. Eu deitei dentro daquela urna que tinha lá na fábrica. Gente, realmente é muito confortável. E assim, normalmente a gente quer que a família da gente, o pai, ou a mãe, ou o filho, o que seja, que vá confortável nessa última hora. Então, Jorge, quais são as maiores dúvidas assim que se tem neste momento? Que as pessoas, eu chego lá, as dúvidas assim. Tem a maior dúvida das pessoas, quando eles chegam lá, eles perguntam pra gente: quanto tempo eu posso velar meu pai ou minha mãe, sabe? Sim. Então assim, o tempo que isso que tem uma querem, legislação ou é da família que escolhe? Não. Normalmente o médico já diz assim, olha só o que acontece. Tá lá no hospital, a pessoa tá lá com uma doença terminal, tá às vezes cheirando mal já dentro do hospital, que normalmente acontece isso, tá? A pessoa tá cheirando mal lá, o médico diz assim, vocês têm que enterrar já. Porque o médico não sabe o procedimento que a gente faz. Não é que ele não. O médico é uma pessoa muito inteligente. Sim. Extraordinariamente inteligente, né? Mas é que eles não sabem o procedimento e a tecnologia que a gente tem. E eu não estou falando dos outros funerários, estou falando da nossa. Entendeu? Aí o que acontece? A família chega lá desesperada. Meu Deus, mas tem parente para vir de longe, nós vamos ter que enterrar já. Calma. Existe a aspiração, existe a tanato, tá? E existe embalsamar. Então, se vocês querem, tem os custos. Lembra da Ferrari, né? Sim. Tem os custos. Sim. Mas então dá. Dá. Essa é a maior dúvida das pessoas. Quanto tempo eles vão poder ficar com a última pessoa? E eles querem ficar o maior tempo possível. Sim. Porque assim, eles tiveram uma vida inteira. Mas aquele último momento, cara, aquele último momento é o que mais vai deixar eles perto da pessoa. Sim. Jorge, ainda nessa questão, na sua avaliação, o que mudou? Como era antes do Covid, aconteceu o Covid e agora? O que mudou depois do Covid? Como é que eu posso dizer? Porque vocês passaram por tudo isso. Né? Até uma pergunta interessante. Uma coisa que muitas pessoas perderam a vida com o Covid, né? Pessoas com ou sem enfermidades. Infelizmente perdi amigos.
perdi parentes, né? Perdi muita gente, assim, quando eu te digo amigos, são quase que nem família pra gente, né? Sim. E isso dali foi uma coisa que estragou bastante, assim, essa parte. Então o pessoal, hoje, eles se cuidam mais nesse lado do que antes. O que mudou pra gente, sabe? Muitas pessoas hoje dão uma homenagem melhor pros seus parentes. Eles investem mais no último momento. Sim. Porque com a pandemia, muita gente aprendeu a valorizar o seu familiar. Porque eles só podiam ficar perto do seu familiar. E hoje eles fazem a última homenagem um pouco melhor. Sim. E a dizer que tu ganha mais ou ganha menos, não. Eu ganho, bem dizer, o mesmo tanto do primeiro ao último lá, né? Mas é mais interessante tu ver a afeição das pessoas quando elas têm condições. Às vezes até as que não têm condições, a gente acaba fazendo um parcelado para dar a última homenagem com carinho, sabe? Sim. Então eu vejo que a mudança de afeto teve bastante. E teve bastante gente que não tá nem aí, né? Enfim, normal, isso é normal do ser humano, né? Sim. É relativo de uma pessoa para outra. Mas o afeto da última homenagem foi assim, bem grande, tá? Tanto que a gente estava acostumado em toda a nossa região aí a ornamentação artificial, a coroa artificial, que é uma coisa seca, né? Sim. Hoje nós temos floricultura dentro da funerária só para fazer coroas e ornamentações. Olha só. Que é nossa própria, né? Sim, Não sim. temos comercialização de vasos, buquês, essas coisas, nada. Não. Uhum. Somente para atendimento funerária, Sim. entendeu? Então a gente acabou agregando isso pela quantidade de pessoas pedindo. Sim. Num contexto que você fala, aí a gente, lá no início, quando você falou do plano assistencial, para você foi importante e também levou essa importância para as pessoas que têm o plano assistencial, porque naquele momento que às vezes, né, não espera, e geralmente a maioria não espera, você tem, né, esta ferramenta que é o plano assistencial? Cara, eu vou te dar uma resumida, assim, qual é a nossa ideia com o plano, tá? Hoje, antigamente as pessoas, a maioria das pessoas ainda hoje pensa que o nosso plano é para assim, quando morrer não tem despesa, certo? Sim. Mas na verdade o nosso plano não é só isso. Eu vou te contar um exemplo bem rápido. Hoje você é uma pessoa casada, eu sou casado, tá? Minha mulher hoje, claro, ela cuida do financeiro da empresa, então não é uma base. Mas vamos dizer que ela trabalhava fora, eu também trabalho, e eu ganho dinheiro. Eu tô começando essa história assim, pra tu entender o contexto dela, Sim. tá? Eu sou o chefe da casa, né? Um exemplo. E ela também, mas quem administra as contas e tudo mais sou eu. Se ela falecer, eu vou na funerária, eu não tenho plano, tá? Eu vou na funerária, qual funerária que eu vou? A primeira coisa que passa na tua cabeça. Opa, eu tenho plano. Eu vou lá no plano. Só pra tu vai entendendo o contexto. Sim. Segundo momento, chego na funerária. Qual o caixão do plano? Esse. Pô, mas ela é minha mulher, cara. Ela deu minha filha, ela me cuidou, ela me ajudou, ela foi parceira. Então, eu quero dar uma homenagem melhor pra ela, eu quero fazer um agrado melhor. Não, eu quero essa urna aqui, mas eu tenho 5 mil guardado, eu vou gastar mais 5 mil aqui, então eu sei quanto tem. Agora, esquece a minha parte, eu morri e a minha mulher vai fazer o atendimento, vai lá na funerária. Ela tem o plano, ela não tem o plano, onde é que eu vou? O que eu vou fazer? Ai meu Deus, daí chega um da família, deixa que eu vou lá pra ti. Tu entendeu? Sim. Onde tá a preocupação? Vai o familiar lá. Daí ela, como eu era o homem da casa, ela quer me dar a melhor homenagem, que eu fui um bom marido, um cara bom e tudo mais. Mas daí ela mandou outra pessoa, ou até ela foi ela mesma, mas ela não sabe o quanto dinheiro eles podem gastar. Porque ela não sabe se ela vai ter renda amanhã depois. Sim. Ela não sabe o que vai ter. Então, às vezes, ela queria gastar uns 5 mil, vamos dizer assim, no velório, fazer uma coisa mais bonita, mas ela acaba não gastando, tá? Porque ela não sabe se tem ou não tem. E se tu tens o plano, tu tens tudo na mão, Sim. tá?
Problema maior, ela mandou um outro lá para escolher as coisas. Esse outro gastou 15. Porque esse outro era muito amigo do marido ou coisa assim. Como é que ela vai pagar? Tu entendeu? Sim. Não tá fritada. O nosso plano tira essa carga de peso das pessoas. Ele tira todo o peso da família. Morreu. Normalmente as pessoas falam, liga pro Jorge. Mas acabam ligando pro telefone de plantão, né? Sim, sim. E a gente tá lá para resolver. Eu boto pessoas que eu confio para fazer esse serviço. Liga pro Jorge. E porque é 24 horas, É. né? Tu tais aonde? Onde é que tá a pessoa? Como é o nome? Tudo certo, beleza. Ali a pessoa já diz, não, agora é com eles. Nós vamos lá buscar, trazer. Ó, nós estamos na funerária. Queres vir olhar as coisas? A pessoa vai lá. Claro, com a dor da perda, né? Sim, Mas não o desespero de gastar, né? sim. E ela já com essa base de não ter aquela dor de se preocupar em correr, isso, aquilo, ela já, naquela parte ali, ela já sabe o que ela pode e não pode Sim. gastar. Jorge, E pode fazer homenagem. sim. Entendeu? Então a gente tira essa carga com esse peso todo. Sim. E o plano, ele não é somente, como você falou, pro marido ou esposa, ele tem mais... É pra família. Pra família. Na verdade é assim, ó, o plano em si, ele é para 6 pessoas total, o titular e mais 5. Puxa. Podendo agregar mais pessoas? Sim, com o valor de, se eu não estou enganado agora, é R$8 a mais cada um. Uhum. Tá? Mas pode agregar mais 2 ou 3 naquele lá. Só que vale a pena tu fazer mais um, dependendo Sim. da quantidade de pessoas, por causa do valor. Senão ela ultrapassa o valor, daqui a pouco tu tá pagando 100 e poucos. Então faz 2 contratos que dá 100, entendeu? Sim. Bota os dois. E num contexto como você falou, tanto para a empresa, digamos, acaba ajudando, como você falou, o cara, a pessoa tem um plano, ela vai na tua empresa. Mas para a pessoa também acaba ajudando, porque não somente para a pessoa, para mais pessoas da própria família. E assim, ó, quais as vantagens? Tu tá pagando ali. Eu vou te dar uma dica que hoje quem estiver escutando e não tem plano vai fazer o plano. Quanto custa um babalu? Tu sabe? Não sei. 30 centavos. 30 centavos. Hoje tu vai comprar um babalu, 30 centavos. Vamos fazer uma conta rápida, bem rapidinho. É R$50 hoje o nosso contrato para 6 pessoas. Certo? Sim. Divide os 50 pelos 6. Isso dá R$8 e uns quebradinhos. Fez a conta ali? É que nós temos um assessor. Seu né? assessor aqui. Eu vou botar aqui. Eu sempre faço conta de cabeça, mas eu vou puxar uma calculadora aqui. Tá? Para ser exato. 50 dividido por 6. Dá R$8 e uma dízima. 33 centavos. Por pessoa por mês. Certo? Sim. Tá. Divide isso por 30 dias. Que é um mês. São 0,27 centavos. A tua segurança, pelo momento mais difícil, Sim. ela te custa menos que um babalu por dia. Dá para acreditar nisso? Jorge, e há mais, eu falo assim, na questão do plano, ele tem mais benefícios? Tem. Hoje nós temos uma parceria incrível, tá? Vamos falar da área médica. Nós temos profissionais de quase todas as áreas que atendem com desconto para o nosso associado. Sim. Qualidade de vida, tá? Porque o nosso associado que tem menos ou que tem mais também, quem tem dinheiro gosta de um desconto. E quem não tem precisa do desconto, Sim. certo? Então a gente está proporcionando isso para eles. Esses médicos especialistas que a gente indica são para dar esse desconto para o nosso associado, para eles terem qualidade de vida. Sim. Temos farmácias também que atendem pelo nosso plano com descontos de 10% até 60%, dependendo do medicamento. Tem medicamentos hoje com 60%. Mas, né, Sim. sempre eu me baseio pelo 10 quando eu vou falar. Tá, tem o plano durante um ano, de repente não acabou não dando sequência. Não renovando. E depois, pode voltar a renovar? Como é que funciona nessa questão, Jorge? A renovação, ela só se dá quando tem continuidade do contrato. Parou de pagar, não quero mais, avisou, Isso, né, sim. não quero mais, tal, paramos de pagar. Certo? Certo. Encerra o contrato, as parcelas têm que estar em dia, né? Beleza. Daqui a 2 meses ou um mês, resolveu fazer de novo. Vai ter que pagar a adesão novamente e contrato novo, tá? Sim. Porque aquela numeração que tinha do contrato da pessoa, ela ficou para trás.
O nosso sistema não permite botar a mesma numeração. Sim. Tá? Então esse é um lado que não tem como, 2, 3 meses, agora eu vou voltar a pagar porque eu acho que eu preciso. Sim. Geralmente... Tá? É só fazer o contrato novamente, né? Quem contrata o plano tem uma certa idade? Você tem essa estatística também? Há mais ou menos 15, 16 anos atrás, quando eu comecei, há 17 anos atrás, mas quando eu comecei o plano, a maioria das pessoas que faziam era pelas pessoas idosas. Hoje não. Hoje eles estão botando o idoso até o novinho. Por quê? Por causa dos benefícios. Sim. Se tu precisar de uma cadeira de rodas, que às vezes machucou, coisa assim, precisa ficar uns 5, 6 dias na cadeira de rodas. Onde é que tu vai arrumar uma cadeira de roda? Não tem? Nós temos. Se tu precisar de um par de muleta, bengala, andador, a gente tem. E isso é do novinho ao mais velho. Não é só os mais velhos que precisam. Hoje é muita gente nova precisando. Sim. Entendeu? A cadeira de banho, às vezes tu faz uma cirurgia. Mulheres normalmente fazem cirurgias estéticas e tudo mais, ou até, né, que necessárias. Às vezes elas precisam de algum equipamento. São pessoas novas. Hoje o nosso público, ele tá do novinho ao mais velho. Antes era só o mais velho. Isso é uma coisa que mudou muito. Olha só. Mudou muito. Hoje tem pessoas mais velhas fazendo plano pros filhos. Não estão fazendo para eles estão fazendo para os filhos. E não estamos falando em óbito, né? Porque sim, o plano sim. ele abrange uma sequência de coisas, Sim. né? Um outro assunto aí, você falou, né? São já 17 anos de um trabalho sério, né, um trabalho muito correto, a evolução que teve. Sobre planos de golpes, eu falo de internet, o que seja. Nossa. Como é que você poderia falar e alertar, inclusive, as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo? Cuidado. Extremo cuidado. Nossos funcionários são pessoas conhecidas. Elas têm uniforme, eles têm a camisa da empresa. Tá? Até a camisa da empresa é da funerária e do plano. Se eles não se identificarem, tá? A coisa mais fácil que vocês têm. Hoje nós temos o telefone na internet em todos os lugares aí. É só procurar, digitar até no Google. Funerária Taioense e pum, já vai aparecer os telefones lá. Manda uma mensagem pra gente, um WhatsApp. Tá, o fulano veio aqui pra vender o plano. Posso fazer? Pode. E já aconteceu muitos, tá? Não vou fazer que são todos uns golpistas e coisa. E daqui a pouco mandaram uma mensagem pro telefone da empresa. Não, esse é funcionário da empresa e tal, pode... então tá, daí chamou funcionário, sim, não, sim. Vem cá, eu vou fazer o plano, entendeu? Porque são pessoas que já levaram muito golpe. E há golpes, então? E há golpes. A torta e direito aí pra fora. Olha só. É até complicado isso daí, mas eu vou dizer assim, o nosso pessoal sempre tá aí com uniforme, então tem que cuidar. Sim. O uniforme tem que estar escrito Funerária Taioense, que sabe que é uma empresa que tá aqui há anos e vai ficar aqui muitos anos, né? Sim. Ô Jorge, antes da gente ir para a parte final, uma curiosidade minha, uma pergunta. Tem pessoas que vão lá na funerária já escolher o caixão? Aconteceu já. Já aconteceu. Teve uma situação engraçada até. A pessoa foi lá, escolheu o caixão e demorou quase 2 anos para morrer. Não posso contar? Sim, sim. Dar nomes, né? Mas teve algumas situações, tipo, a própria pessoa tu tá falando, né? Sim, eu falo a própria pessoa. Tem uma amiga nossa, que hoje nem tá mais aí, ela foi lá uma vez e disse, eu quero esse caixão aqui, quero batom vermelho, é engraçado, né? Escolheu cor da roupa, das roupas íntimas, tudo, não queria flor e coisa, queria o celular, enfim, né? Foi situações engraçadas assim, né, que eles acabam brincando, mas a situação da mulher que foi, eu até falei que era uma mulher, né? Uma mulher que foi escolher o próprio caixão, isso aconteceu alguns anos atrás, ela escolheu mesmo, só que daí ela queria deixar pago, eu disse não tem como, porque eu não sei se tu vai falecer daqui 1 dia, 2 dias, ou daqui 1 ano, 2 anos, realmente demorou 2 anos. E o valor já estava outro, né? Não tem como eu cobrar uma coisa antecipada desse tipo, né? Sim. Então é uma coisa engraçada, tem muita gente que tem essa dúvida, posso comprar o caixão antes? Não pode comprar o caixão antes. Não tem como, porque é muito aleatório. Sim. Entendeu? Antes da pandemia era um valor, hoje é outro. Sim. Né? Na questão dos cemitérios, né? A gente falou aqui de muita evolução da empresa.
Houve também bastante mudanças ao longo desses anos nos cemitérios, na sua avaliação? Ou o que teria que melhorar na sua visão? Assim, ó, uma coisa que eu vejo muito aí pra fora, porque a gente viaja muito, certo? Eu vou São Paulo, Rio Grande, Paraná, então eu faço muito translado para outras funerárias, sabe? Então às vezes eu tenho que levar um para São Paulo, eu tenho que levar um para o Rio Grande. A gente já tem mais viaturas já por esse motivo, né? Faz translados pro pessoal. Então eu vejo como são os cemitérios lá e eu acabo dando dicas assim pro pessoal, sabe? Mas uma dica que eu dou: partam pro cemitério horizontal, mas não pro pessoa que morreu agora. Por exemplo, assim, ó, nós temos um cemitério lindo em Taió, que é o Campo Santo, certo? Os outros cemitérios também são bonitos, mas ele te dá uma paz, uma tranquilidade diferente, que é aquele gramado, as plaquinhas bonitinhos, até que tem o senhor lá, o seu Pianeser, que cuida muito bem com toda a equipe que está lá, a prefeitura de parabéns, parabenizo mesmo a prefeitura, porque ele está sempre excelente aquele cemitério. Enfim, e eu já venho falando até com o Pianeser há muitos anos para fazer o ossário, mas é o horizontal, né? São túmulos pequenos, que depois de 10 anos, né, tira os ossos da pessoa que está ali naquele túmulo, porque ela paga por um certo período, né? E bota naquele ossário, faz o tamanho da placa e bota lá, entendeu? Eu acho que tem que partir para isso daí. Porque daqui a pouco a gente vai virar só em cova nos lugares aí, né? Ah, deixa eu te falar uma coisa. Tem muita gente que diz assim: meu Deus do céu, tá morrendo tanta gente. Calma, gente. Não tá morrendo tanta gente. O que acontece? Antigamente, a funerária taiwanense estava só em Taió. Então a gente só botava os anúncios da funerária de Taió. Hoje a gente tem Taió, tem Rio do Campo, tem Mirim, tem Pouso Redondo, mas a gente atende Santa Terezinha, a gente atende Salete, atende Vitimarsum, Dona Ema, Vitor Meireles. Meu Deus, eu nem vou continuar aqui a quantidade de cidades que a gente atende, né? Porque já tem pessoas, Papanduva, lá pra cima também. Então assim, ó, todos eles são anunciados como funerária taiwanense. Então eles acham que é tudo Taió, por exemplo, assim, tem meses que dá 28, 30 óbitos, certo? E daí as pessoas acham que é tudo de Taió. Meu Deus, se desse 30 óbitos por ano, imagina, seriam 360 pessoas num ano morrendo lá em Taió. E não morre isso, gente, calma. Mas é uma dúvida que eu tenho que falar, porque senão as pessoas ficam... E é importante. E uma outra, não sei se vocês têm essa estatística, durante o ano, tem mês que morre mais pessoas? A curiosidade, né, do pessoal, ele sempre diz, quando muda a temperatura, dá mais óbitos. Não é relativa à mudança da temperatura, e sim quando ela estabiliza. Por exemplo, assim, ó, mudou inverno para verão. Outono, né? Para inverno, vamos dizer. Na mudança ali, aquela semana da mudança, não morre, gente. É assim, um ou outro, né? Acontece, né? Mas, quando ela estabiliza, agora vai ficar frio. Ali começa. Porque quando dá oscilação de temperatura, teu coração, teu sistema tá tentando se ajustar. Quando se ajusta, às vezes não é o ajuste que tu precisa. Daí acaba falecendo. Então, existem os meses que dá mais óbitos, tá? Mas todo ano ele muda. Não é todo ano, mês, exemplo, o mês de julho. Não. Vou dar um exemplo assim, ó. Né? Se eu tivesse os papéis na minha mão aqui, eu já te mostrava. Mas, por exemplo, no ano passado, março e abril foram os meses que mais deu óbito, vamos dizer assim. Tá? E daí junho, julho, março, abril, daí maio deu bastantinho também. Daí junho, julho e agosto foi fraco. Esse ano tá ao contrário. Março e abril foram fracos. Junho, julho, eu nem sei quantos agosto, porque não chegamos ainda nele, né? Amanhã vamos chegar, mas assim, ó, tá correria, sabe? Então, o nosso normal é isso dali, 25, né? 28, 20, mas extrapola. Só que a nossa média anual, eu vou te dizer assim, ó, ela não tá assim, tipo, atendemos 350 esse ano, vamos dizer, né? Ano que vem a gente não vai atender o mesmo 350, às vezes dá 330 e às vezes dá 390.
Entendeu? Ele é muito relativo. Na Sim. pandemia, quando... Isso é uma curiosidade que muita gente tem, né? Que sempre se falava na TV, malhando pau em isso, em aquilo. Meu Deus, cara. Loucura. Na pandemia, houve uma queda de 40% nos óbitos. Não precisa perguntar para mim. Vão nos cartório, perguntem, peguem os óbitos de 2018, peguem os óbitos de 2019, peguem os 20, 21, 22. Olha quanta gente morreu. Cara, quantos que tu soube que foi infarto? Quase ninguém morreu de infarto. Quantas pessoas tu conhece que pegaram gripe? Ninguém pegou gripe. Pergunta para os farmacêuticos, eles ficaram com esse xarope empilhado nas prateleiras. Quantas pessoas morreram pós-cirurgia? Não teve cirurgia? Todos eles eram carcados de Covid. Sabe? Eu tava lá buscando os óbitos, cara. Era engraçado, chegava a ser hilário. E eu vou dizer outra. Tu sabia que agora, se tu morrer de Covid, tu pode ser velado? De tampa aberta? E já aconteceu? Já avisaram que pode fazer o velório. Se tu tiver Covid, tu pegou Covid, morreu, agora pode preparar e fazer o velório. Aí eu vou te dizer uma coisa. Se a pessoa tiver o Covid, eu acho que eu vou botar um funcionário meu preparar a pessoa para fazer o velório. Daí minha resposta certa é política. O pessoal tá louco da cabeça. Agora pode, antes não podia. Nós enfrentamos uma coisa única no mundo, né? Sim. Então chega a ser palhaçada às vezes, sabe? Que eles querem fazer com o serviço funerário. Por exemplo, se foi uma ordem federal que agora pode ter velório. Como é que tu vai fazer? É loucura? Puxa vida. Entendeu? Daí quando eles falaram, isso daí é politicagem, isso é politicagem. Tu debate muitos desses temas, sabe, Marcos Roberto? Sim. Eu escuto alguns e tal, às vezes não tem tempo, mas às vezes, sim. Quando eu posso, eu tô ali escutando, né? E daí tu vê onde é que tá sem vergonhice, né, cara? Tá lá em cima, velho. Sim. Tá lá em cima, não tá aqui embaixo. Não vou falar em nomes, né? Porque eu não sou partidário, não tenho, né? Eu voto em pessoas e voto em caráter, né? Sim. Então, isso pra mim é uma coisa que meu pai me deixou. E uma coisa que meu pai me disse, assim, peço desculpa, até não é nem nada a ver com o nosso assunto, né? Mas na política, ele nunca quis que nenhum filho dele tivesse. Ele disse, porque tu pode ser o melhor, mas tu nunca vai ser o suficiente. Então, hoje ele tá morto já. 2015, como eu te falei, foi um ano que eu tive glória e tive derrota, né? E então, já tive convites para ser candidato. Me afiliar e, né? Sim. Eu disse, não. Eu amo isso, gosto de ver, mas eu não posso. Por que tu não pode? Meu pai. Mas teu pai não tá mais aqui. Não faz mal. Ele falou uma vez só. Sim. Então, a parte desse dali, tanto na política, eu levo como na vida do meu nome. Porque ele sempre disse, o nosso sobrenome, ele pode não ser o sobrenome mais importante da face da Terra, mas para mim ele é o mais importante. E isso é o que vale. Que bom, nós conversamos hoje aqui neste bate-papo em mais um podcast com o Jorge Schmidt, ele que é o proprietário da Funerária Taiuense e também do Plano Assistencial Alto Vale. Jorge, muito obrigado. Olha, foram muitos assuntos e importantes também, até para a gente conhecer um pouquinho da sua trajetória, e fica aqui o espaço para a sua mensagem final. Bom, eu não estava nem preparado uma mensagem final, na verdade eu vim de supetão, né? Ao pessoal que às vezes tem dúvida do plano, nós não estamos aqui para tirar o dinheiro de alguém, como tem muita gente que acha isso. Nós estamos aqui para te ajudar no melhor caminho, na última hora, porque a gente quer dar dignidade. Tanto você que não tem condições, quanto a você que tem as melhores condições. Nós não estamos aqui só para fazer um serviço. Nós estamos aqui para fazer o melhor serviço para vocês. Isso é o mais importante para mim. O melhor pagamento que eu tenho são vocês que me dão. Quando vocês dizem assim, Jorge, estava tudo perfeito, obrigado pelo carinho que toda a sua equipe teve. O melhor presente que eu tenho são os meus funcionários serem elogiados, porque eles são uma equipe de honra e glória. Amém. Tá bom.
Muito obrigado. O Jorge Schmidt, da Funerária Taiuense, o Plano Assistencial Alto Vale, com a gente em mais um podcast aqui da Multiweb TV.